acute chronic. Eu selecionei 2 artigos, um de revisão, que eu vou deixar aqui até a referência para vocês lerem depois, que é o mais recente, que eu acho que é interessante, e um outro também que fala sobre o mesmo tema, tá? Então, a gente vai discutir sobre esse artigo, que é um artigo de revisão. Então, vamos lá. Tá. Então, só para... Esse termo, acute on chronic liver failure, ele foi inicialmente descrito pela Associação de Estudos de Doenças Hepáticas da parte da Ásia. Tá? Eles fizeram um estudo com vários centros na Ásia, isso em 2004, e que foi estabelecido em 2009. E a partir daí que eles, mais precisamente em 2012, que isso começou a ser apresentado para o mundo inteiro, né? Eles apresentaram na sociedade americana e na europeia, introduzindo esse novo conceito de doença nas doenças hepáticas, tá? E atualmente eles se unificaram, né? Que é um mais sensato, né? Porque a partir desse primeiro conceito, eles criaram a ISO, a Sociedade Europeia de Doenças Hepáticas, criaram um outro, que é o CLIF, também, que é sobre acute chronic. E agora, nesse artigo, que é de 2019, eles unificaram todos os conceitos. A gente vai falar um pouquinho o que a diferença de um conceito do acute da Associação Pacífica para o CLIF, que é da União Europeia. Mas, basicamente, agora é um conceito só, tá? Então, vamos lá. Então, o que esse consenso da Sociedade Europeia de Doenças Hepáticas junto com a da Ásia, eles definem? Deixa eu tirar isso aqui. Agora eu consegui. Então, o conceito de acute chronic é um insulto hepático agudo que se manifesta por icterícia, geralmente acima de 5. O paciente tem que ter coagulopatia, definido por RNI acima de 1,5. E ele tem que ter complicações no prazo de 4 semanas. Né? Essas complicações, geralmente, são as disfunções orgânicas, que aí é a CIT, ou encefalopatia em um paciente que previamente não se sabia que tinha doença hepática, tá? Ou um paciente que já tinha cirrose e teve uma descompensação aguda. Isso causa bastante confusão, né? Na própria definição. E tem um alto índice de mortalidade nas primeiras 30 dias. Tá. Então, o que eles se reuniram agora nessa reunião, eles querem definir quais são os tipos de descompensações hepáticas que podem, para a gente não diferenciar da acute chronic por si só. É meio confuso, né? Porque as manifestações clínicas dessas 3 manifestações, elas são muito parecidas. Por exemplo, você tem que diferenciar de insuficiência hepática aguda, né, do paciente que tem insuficiência hepática que vai para fulminante, né? Então, é um paciente que tem ausência de qualquer doença hepática pré-existente. E diferenciar, né, a insuficiência hepática aguda do acute chronic, que é a deterioração aguda de uma doença hepática crônica conhecida ou desconhecida. E, ao mesmo tempo, também você conseguir diferenciar o acute de uma descompensação aguda de um paciente que eles botam em estágio terminal, que é a cirrose. E muitas vezes é difícil, né, de você saber se a descompensação aguda é um acute chronic ou, como eles definem, é só um evento agudo da própria evolução natural da cirrose. Então, aqui, nesse gráfico, eu acho que dá para vocês entenderem um pouco. Deixa eu só tirar aqui o barulho. Então, o fígado normal tem um evento agudo, leva a insuficiência hepática aguda, que aqui basicamente é o paciente com insuficiência hepática fulminante. A doença hepática crônica, ela tem um evento agudo, então vai levar a insuficiência hepática, e aqui é propriamente a acute chronic, tá? Um cirrótico
eles definem compensado e descompensado. O cirrótico compensado, ele tem um evento agudo, quer dizer, o primeiro evento dele, e esses eventos eles podem se repetir, e como HDA, né, encefalopatia hepática, ascite, lesão renal aguda, aqui na síndrome renal, sepse, ou a combinação de todos esses eventos, tá? E o cirrótico descompensado propriamente dito, que é aquele paciente que ele já entra em sepse, tem sangramento e já tem uma insuficiência renal aguda, e esse aqui é o paciente que tem alta mortalidade, geralmente é a nossa rotina no serviço de transplante, né? Então, vamos lá. O que eles definem como um evento agudo, tá? Aí tem várias causas, né? A principal aqui é uma hepatite aguda alcoólica, né? Que pode ser um paciente que tinha um fígado normal, né, e faz uma hepatite aguda alcoólica, ou um paciente que já era um cirrótico e faz uma agudização da doença alcoólica já no fígado cirrótico. Tá? Aqui, eles consideram um evento agudo aquele paciente que tinha uma ingestão aguda de álcool, bastante, e o último evento dele foi há 30 dias do quadro dele atual. Então, se isso a gente pode considerar ainda como um evento agudo, o último gole, digamos assim, há 30 dias anteriormente da descompensação da doença, tá? Várias infecções, né? A principal delas aqui é a reativação da hepatite B. Pode ter reativação da hepatite B, um flare, o próprio paciente que tinha uma hepatite crônica e deixou de tomar o medicamento, né? É uma coisa. Tem alguns doentes que fazem isso. A reativação da hepatite B em pacientes que estão em quimioterapia e que não usaram a profilaxia, né? Do mesmo jeito, o uso de rituximab em pacientes de imunossupressão, naqueles pacientes com hepatite B oculta, né? E que não fizeram a profilaxia e podem ter uma reativação da doença. Reativação da hepatite C, nunca vi, né? Acho que isso é descrito atualmente no contexto da hepatite C, que a gente tem todas as drogas e a cura e o remédio é acessível para todos, é muito difícil de ter essa reativação. Particularmente, eu não sei o que eles quiseram dizer com isso, já que a cura é praticamente 90% dos pacientes, tá? As infecções por bactérias, fungos e protozoários são várias, tá? As hepatotoxicidades aqui também é definido como evento agudo, né? E não é um acute, a princípio, né? Então, aqueles pacientes que eles têm uma exacerbação, tinha um fígado normal e tem uma hepatite aguda, aqui está errado, aqui tuberculostáticos, né? Que são os medicamentos mais comuns que a gente vê na prática, os medicamentos naturais, né? Que a gente vê bastante, o uso de chás e ervas, né, que eles podem dar hepatite aguda, o uso de metotrexate e os retrovirais do HIV. É bastante comum, a gente recebe bastante, às vezes, suspeita de fulminante por uso de retrovirais. A gente tem recebido alguns pacientes, tá? Também nessa lista aqui, na nossa prática diária, que aqui no ICE a gente recebe bastante suspeita de fulminante, e na realidade era um evento agudo, né, nos casos dos pacientes com hepatite aguda autoimune, né? Nem hepatite aguda autoimune, né? Nos casos de hepatite autoimune que tiveram uma exacerbação da doença e eles não sabiam que tinham a doença, né? E geralmente é um quadro bem exuberante, né? Geralmente os serviços referenciam para a gente com medo que esses pacientes fulminem, né? A gente recebeu recentemente uma paciente acho que vale dar esse exemplo aqui como uma definição de evento agudo, até para a gente depois discutir esse caso lá no final do desfecho, tá? Eu só vou dizer mais ou menos uma história clínica dela rápida, para depois no final, a gente discutir esse caso. É uma paciente de 40 anos, tá? Que começou a tomar comprou remédio pela internet para emagrecer. Então, praticamente entra aqui nos medicamentos naturais também. E essa paciente, ela tomou o medicamento no final de dezembro, início de janeiro do ano passado, e ela usou por 3 meses. Em março, ela começou a ficar ictérica,
Tá? Mal-estar, foi em vários pronto-socorros, e o RNI naquela época era 2,5, bilirrubina na casa de 5, e ela ficou sendo tratada em vários lugares até que encaminharam para a gente. Tá? E a gente já descobriu que essa paciente era uma hepatite autoimune. E agora, depois a gente conta o restante. Então, isso aqui, dentro dessas causas de definição de evento agudo, o mais comum mesmo é a hepatite alcoólica, o flare da hepatite B, as hepatotoxicidades por drogas, hepatite autoimune, e eles dizem também que pode ser um evento agudo aqui, a trombose aguda da veia porta, tá? E o Budd-Chiari agudo. São causas bem pouco comuns na nossa prática diária, né? Geralmente, a experiência que eu tenho, geralmente os Budd-Chiaris, eles já são doenças, já estão cirróticos. Dificilmente a gente consegue pegar um Budd-Chiari na sua fase aguda, tá? E o sangramento por ruptura de varizes, que pode ser um evento agudo, porque a gente sabe que nos quadros de hepatite aguda, os pacientes podem ter um regime de hipertensão portal e não necessariamente eles são cirróticos. E as outras, aqui a gente vai falar sobre manifestações hepáticas. Em 48% tem icterícia, ascite e encefalopatia hepática. As manifestações extrahepáticas, 46% tem sangramento varicoso, lesão renal aguda ou sepse. E a mortalidade em 3 meses é muito alta, tá? E geralmente os pacientes com evento agudo, daquele que a gente já falou, a bilirrubina ela costuma ser menor que 5. Aqui, não sei se, acho que está todo mundo dando para ver direitinho, né? Esse gráfico aqui, ele quer diferenciar basicamente o conceito de acute chronic do grupo da Ásia, né? Que está aqui, do APSOL, e do grupo europeu. Tá. Aqui, o grupo da Ásia, que eu acho que é uma coisa interessante, eles têm um conceito do período da Golden Window, né? No período que, se a gente consegue identificar o paciente que está nesse período, o que eles consideram esse período? É aquele paciente que tem uma hepatite aguda, ele tem um evento agudo, né? Uma lesão, que eles botam aqui, um insulto agudo no fígado. Aquele paciente, ele se manifesta com hepatite aguda, mas ele ainda não desenvolveu a SIRS, tá? Porque no momento que ele desenvolve a SIRS vai ativar toda a cascata, a tormenta de citoquinas, né? E o paciente vai ter as disfunções orgânicas, que são clássicas, que tem que ter a disfunção orgânica para o conceito de acute chronic. Então, se a gente consegue, né, identificar aquele paciente, a gente consegue tratar aquele doente, a gente vai evitar que ele caminhe e que entre para sepse, choque e insuficiência hepática franca e que a gente não consegue nem transplantar o paciente. Tá? Então, esse período geralmente são de 7 dias. Né? Então, nesse período de 7 dias aqui, vamos supor que aquele paciente que tem um evento agudo, hepatite aguda alcoólica, uma hepatite por hepatite B, um paciente que tem hepatite autoimune, a gente consegue tratar nessa fase aqui, né? Dar corticoide para hepatite aguda alcoólica, dar corticoide também para hepatite autoimune, e a gente começar com o retroviral, né, hepatite B, é algum dos exemplos. Se a gente consegue controlar a doença, que eles botam um período de 7 dias, a gente no máximo a 14 dias, né, aqui de 0 a 7 dias, a gente conseguiria evitar que esse doente fosse para uma acute, a disfunções orgânicas. No ISO, eles não levam em conta esse período, tá? Eles já levam em conta que o paciente ele já tem todas as disfunções orgânicas já estabelecidas. E o critério do ISO, que é o CLIF, que vocês fazem olhar nos trabalhos, basicamente, eles estudaram, todo no critério do CLIF, eles incluíram pacientes cirróticos, tá? Eles não incluíram pacientes sem doença hepática crônica, né? No grupo asiático, eles estudaram, quando eles descobriram a acute chronic, eles incluíram também, tem muitos pacientes que não tinham doença crônica hepática. Então, a diferença, eu acho que o critério
e hoje é o mais usado, né? É da Ásia mesmo, porque engloba todos os pacientes, tanto os pacientes que não tinham nenhuma doença hepática, como todos os doentes com doença hepática sem cirrose ou os doentes com cirrose. Então, aqui é mais uma tabela para a gente, a diferença entre descompensação aguda, o que é versus acute crônica. Eu acho que isso é bastante difícil, né, da gente, é muito tênue a diferença, né? Aqui eles tentam resumir, basicamente. Então, a apresentação no acute é um insulto hepático, e na descompensação aguda pode ser hepático ou não hepático, aqui. A identificação do paciente, você consegue, em 95% dos casos, de identificar o fator precipitante, enquanto na descompensação aguda é só em 70%. Né? Eles falam que aqui o tempo da lesão, né, aguda para levar ao acute chronic são 4 semanas. Na descompensação aguda, o paciente pode ter um evento agudo e 12 semanas depois desenvolver a insuficiência hepática. Tá? Alguns pacientes com cirrose no acute pode ou não estar presente, e na descompensação aguda, na maioria dos pacientes, eles já têm a cirrose. No ACLF, eles não têm nenhuma descompensação, história de descompensação anterior. Nos pacientes que têm descompensação aguda, eles podem já ter um episódio de alguma história de ter tido algum evento associado a uma descompensação da doença hepática. A mortalidade de 1 a 3 meses é muito maior no ACLF, né? Chega a 51%, né? Enquanto na descompensação aguda é 30%. E eles falam do quanto que o paciente eles podem, né, ter uma recuperação total do quadro de insuficiência hepática. Aqui no acute eles falam em cerca de 50% dos casos, e que é muito incomum nos casos de descompensação aguda. Acho que a gente também depende muito do serviço que a gente esteja, né? Porque muitos pacientes que a gente tem uma CLF que é muito semelhante a um quadro, ou às vezes de fulminante, ou acontece uma CLF no paciente que tem uma cirrose e a gente não tem a ponte ou não tem um serviço de UTI, a gente geralmente acaba referenciando esse paciente para um serviço de transplante. Então, eu acho que, por exemplo, na prática nossa lá no Einstein, a gente não tem uma casuística dizer para vocês quantos pacientes que tinham uma acute crônica eles sobreviveram. Praticamente a gente transplantou todo mundo, entendeu? Então, eu acho que essa definição é bem difícil, eu acho, que da gente conseguir identificar isso no nosso dia a dia. Eles definem aqui, que todo mundo sabe, né, o que é uma doença hepática crônica, basicamente pela história, pelo exame físico, os exames laboratoriais, os exames de imagem, que vai dizer se o paciente tem uma doença crônica ou não, endoscopia para saber se tem varizes, apesar que varizes de esôfago podem estar presentes, né, em pacientes sem cirrose, pelo regime de hipertensão portal. A biópsia transjugular pode ajudar nesses casos, desses pacientes que têm distúrbios de coagulação, para você conseguir identificar se esse paciente tem uma doença hepática crônica ou se é um insulto agudo. E não está muito bem definido. Por exemplo, aquela paciente que eu falei lá, que a gente vai voltar nela, a gente realizou a biópsia hepática transjugular, ela tinha um RNI na casa aí de 4, e a nossa grande dúvida no contexto da hepatite autoimune é se essa paciente ela já tinha necrose hepática, que define aí que a paciente não vai recuperar, ou se ela tinha mais doença hepática crônica sem necrose. E se valeria a pena a gente esperar se ela, com tratamento instituído com corticoterapia, a gente conseguiria tirá-la do evento agudo, né? Então, a biópsia hepática transjugular, nesse contexto, se a gente tem dúvida, deixa eu voltar, se a gente tem dúvida se a paciente tem um evento crônico e não tem jeito, você tem que listar e transplantar, né? Ou se dá para você esperar com a terapêutica instituída.
Muitos pacientes, a causa também é desconhecida, né? Em 5 a 15% dos casos, a gente não consegue definir a etiologia. E também é bem difícil aqui a definição de insuficiência hepática na CLF, né? No sentido de você conseguir, às vezes, diferenciar a insuficiência hepática aqui da insuficiência hepática fulminante, por exemplo. Tá? Então, eles consideram insuficiência hepática na CLF uma icterícia acima de 5, uma coagulopatia acima de 1,5, isso são parâmetros obrigatórios, o paciente tem que ter esse distúrbio de coagulação e a hiperbilirubinemia. E a gente vai mostrar mais para frente, tem um site que você entra, que é o consórcio da Associação Pacífica lá da Ásia, dos estudos da doença do fígado, que tem uma pontuação que leva em conta a bilirrubina total, o RNI, o grau de encefalopatia, o lactato plasmático e a creatinina sérica. Isso vai dar o grau eles classificam como 1, 2, 3 a CLF e a gravidade em relação à mortalidade, tá? O paciente tem que, para ter insuficiência hepática na CLF, tem que ter ascite ou encefalopatia. Isso reflete o grau de comprometimento hepático. E a classificação da insuficiência hepática de acordo com a pontuação, tá? Que é de 1, que é de 5 a 7, isso é a pontuação deles, 2 de 8 a 10 e 3 de 11 a 15. Aqui, que vocês estão vendo aqui é o site, tá? Que isso é super fácil, que eu acho interessante porque você coloca todas as variáveis aqui, é como o MELD, e eles vão te dar a classificação aqui em pontuação, tá vendo? 1, 2, 3, ele vai te dar aqui a mortalidade em 13 semanas. E ele vai te dar a classificação, que a gente vai ver mais para frente, que de acordo com a classificação do ACLF, por exemplo, o 3, já se sabe que a chance desse paciente ele sobreviver sem transplante é quase nenhuma, ao mesmo tempo é um doente muito grave, muitas vezes muito grave para ser transplantado, e a sobrevida do transplante no grau 3 é bem menor. Aqui essa tabela está melhor para vocês verem, tá? Que aqui você com pontos, né? Cada 1, 2 e 3, isso vai depender do nível da bilirrubina, tá? O grau de encefalopatia hepática, de acordo com o RNI, lactato e a creatinina. E aqui vai ser a graduação, tá? Então, de acordo com a pontuação que levou aqui, de 5 a 7 o score é classificado a CLF grau 1, de 8 a 10 a CLF 2 e a CLF 3 de 11 a 15. Então, é muito importante também, eles frisam bastante nesse consenso a gente definir sepse na CLF. Basicamente, é a mesma definição, né, das insuficiências orgânicas em outra doença, né, e que eles enfatizam aqui aquilo que a gente falou, aquele período de 7 dias, né, da Golden Window na CLF, né, que é aquele momento que o paciente não tem sepse ainda, é aquele paciente que ainda ele não desenvolveu sepse, mas ainda não desenvolveu insuficiência orgânica, né? Que é onde, se a gente conseguir identificar esses pacientes nessa fase precocemente, a gente consegue curar o doente, né? De evitar que esse paciente desenvolva disfunções orgânicas, que a mortalidade é muito alta. Os pacientes, um dos critérios de mortalidade e de gravidade na CLF é a insuficiência renal, tá? Eles usam o critério de AQI, que é o aumento absoluto na creatinina sérica de 0,3 miligramas em 48 horas, ou um aumento de mais ou menos 50% da creatinina da linha de base em 7 dias, sem creatinina sérica basal. Tá? Então, basicamente, 0,3 em 48 horas ou 50% da creatinina basal dele. O AQI deve ser diagnosticado com base no valor de corte da creatinina sérica, né? 1,1 miligramas é um marcador confiável de disfunção renal significante. E 1,5
é considerado confiável um marcador de insuficiência renal em pacientes com ACLF. Então, os pacientes, que praticamente todos os doentes que chegam para a gente já com ACLF de disfunção orgânica, a creatinina é superior a 1,5, né, na maioria das vezes. Então, os pacientes que têm insuficiência renal, eles têm pior prognóstico, a mortalidade e o aumento da mortalidade em 30 dias é bastante alto. Eles falam nesse trabalho, se a gente conseguir identificar o PIRO, que são os fatores que podem predispor à insuficiência renal, infecção, inflamação e disfunção orgânica, né? E se a gente conseguir identificar, isso aumentaria a chance de sobrevivência desse paciente, né? Então, como é que você identifica esse PIRO? Combater a inflamação sistêmica com estratégias anti-inflamatórias, no caso aí a gente daria corticoide, né? Dar albumina intravenosa, N-acetilcisteína, redução da bilirrubina, prevenção de drogas nefrotóxicas, manejo agressivo de insuficiência circulatória e manutenção de uma PAM alta. Quando o paciente desenvolve insuficiência renal na CLF, a teleprecina é superior à noradrenalina em termos de eficácia. E a terapia de substituição renal, a diálise, é indicada nos casos, como nos outros casos, né, de hipercalemia, acidose metabólica, sobrecarga de volume e hipernatremia. Então, insuficiência renal na CLF é um marcador de gravidade importante e de mortalidade no contexto da doença. A encefalopatia hepática não muda muito em relação à cefalopatia hepática no paciente com cirrose, né? Geralmente no grau 1 ou 2, os pacientes eles já têm disfunção orgânica, e os pacientes com grau 3 e 4 são muito mais graves. Os pacientes eles têm falência de órgãos e geralmente tem 1/3 dos pacientes com ACLF, ele já tem o grau 3 ou 4 da encefalopatia. A mortalidade é independente de outras disfunções orgânicas, isso mostrando o papel da importância da encefalopatia hepática no contexto da ACLF. Então, aqueles pacientes que desenvolvem encefalopatia hepática é um marcador de gravidade, um marcador de mortalidade. A fisiopatologia está relacionada ao edema cerebral, né? Também a storm de citoquinas. Tá? Vale a pena, assim como na fulminante, a gente pedir o nível de amônia, porque correlaciona com a gravidade. Então, quanto maior a amônia sérica, o valor maior é a gravidade desses pacientes. Tá? O manejo dos pacientes com insuficiência encefalopatia hepática, os pacientes devem ser encaminhados à UTI. A gente tentar identificar os fatores precipitantes, a infecção é um grande fator precipitante. E as medidas específicas, né? O tratamento da hiperamonemia, a inflamação sistêmica, troca plasmática ou diálise com albumina em casos refratários. A troca plasmática, a gente vai ver mais para frente também, é a plasmaférese, né? E a diálise com albumina e também a máquina de Mars são poucos serviços que têm essa disponibilidade, né? A plasmaférese ela é muito cara, e na maioria dos serviços aqui no Brasil não costuma ser usado, mas lá fora, e eu estive no King's College, eles têm usado a plasmaférese para aqueles pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm acute chronic e eles acham que vai sair sem transplante. Mas isso é um manejo e é um feeling clínico muito difícil, né? De você falar, esse doente a gente pode investir e esse doente pode sair sem transplante. Geralmente o que se faz? Você lista o paciente e você trata e espera a evolução no máximo em 7 dias. E o tratamento aí está conjunto com tentar identificar os fatores precipitantes e tentar tratá-los junto com a plasmaférese. Os distúrbios de coagulopatia, né, são os pacientes, geralmente, eles têm estado de hipocoagulabilidade, que é comum na CIRS e na sepse. Os exames, geralmente, que devem ser solicitados, RNI, TTPA, fibrinogênio e o tromboelastograma. Tem alguns pacientes que podem ter hipercoagulabilidade. O mais comum é ter hipo, mas pode ter, e esses pacientes têm um dedímero aumentado. E o manejo desses pacientes, a gente vai manejar, ou seja,
a gente vai transfundir o paciente baseado nos resultados do tromboelastograma, não baseado no RNI, que não é um bom marcador para você dizer se o paciente precisa ser transfundido ou não. Um outro estudo, que é um estudo recente, que nem foi publicado agora em julho, e nem eles se uniram novamente, e esse é um estudo europeu, junto com o americano e o Canadá. Todos foram um total de 1.071 pacientes. E esse estudo basicamente foi para tentar identificar quais são os fatores de descompensação na cirrose. Então, aqui não entrou os pacientes sem doença hepática crônica estabelecida, tá? É um estudo interessante porque todos esses grupos, todas essas sociedades de estudos das doenças hepáticas, eles estão tentando identificar, talvez criar mais um score aí, né, do que a gente já tem, porque tanto o MELD como o SOFA, ou o CLIF, ou o próprio da Ásia também, todos esses marcadores, às vezes, eles não conseguem, né, identificar precocemente quais são os doentes que vão ter um episódio agudo, e a gente consiga, uma vez que a gente consiga identificar, a gente vai conseguir tratar esse paciente e vai ter uma influência no desfecho, tá? Então, esse trabalho foi com esse intuito. Eles conseguiram identificar, desses 1.070 pacientes, 3 diferentes cursos clínicos de descompensação aguda na cirrose após internação hospitalar, né? E os pacientes que desenvolvem insuficiência hepática aguda crônica, o ACLF, ele tem alto risco de morte em curto prazo, aquilo que a gente já tinha, que a gente já conversou agora atrás. E eles denominaram isso como pré-ACLF. A cirrose descompensada instável inclui pacientes que necessitam de internações frequentes não relacionadas à CLF e está associada a um risco de mortalidade menor do que o pré-CLF. E os pacientes com cirrose descompensada, mas estável. O que seria uma cirrose descompensada, mas estável? É aquele, eles dizem que inclui a maioria dos pacientes internados que tem um episódio de descompensação aguda. São aqueles pacientes que internam ou com ascite ou com encefalopatia. São pacientes desse grupo, raramente necessitam de internação hospitalar e tem um risco de mortalidade de 1 ano. É muito menor do que os outros pacientes. Não sei se na prática clínica isso ajuda muito, né? Mas eles, só para mostrar para vocês que eles estão realmente em busca de identificar algum outro marcador para que a gente consiga tratar precocemente os pacientes antes de desenvolver a CLF, que já que a mortalidade é muito alta. Então, quais foram as conclusões desse estudo? O episódio de descompensação aguda na cirrose é uma condição clínica com 3 cursos diferentes, 2 mecanismos fisiopatológicos principais. Tem a pré-ACLF, que está predominantemente relacionada à rápida progressão da inflamação sistêmica. É aquele paciente que tem inflamação, mas ainda não desenvolveu nem sepse e nem disfunções orgânicas, tá? Aqui praticamente é aquilo que a gente viu lá, que aqueles pacientes estão na golden window, né? Ele ainda não fez sepse, então não fez disfunção orgânica, que eles chamam aqui de ACLF uma vez instalada, que tem que ter disfunção orgânica. É o desenvolvimento, uma taxa de mortalidade a curto prazo extremamente alta, né, que a gente vê a mortalidade muito alta na CLF. Os pacientes com cirrose hepática instável ocorrem no contexto de uma rápida progressão da hipertensão portal e está associada a um curso clínico menos grave, com menor mortalidade a curto prazo. Ambos os mecanismos progridem lentamente para a fase da cirrose descompensada, instável, e os pacientes seguem curso relativamente benigno com sobrevida mais longa. E eles, aquilo que a gente está falando, eles estão procurando prever o resultado dos pacientes que apresentam uma descompensação aguda, criar um novo critério, né, que a gente consiga identificar precocemente essa descompensação aguda antes que ele desenvolva a CLF. Então, mais alguns conceitos, né, que ele disse aqui: a pré-CLF, a CLF e a cirrose hepática compensada e a descompensada.
Aqui, no tratamento, basicamente, é aquilo que a gente já conversou, né? Como é que a gente trata a CLF? Primeiro, se a gente consegue identificar o episódio agudo de descompensação, né? E a gente consegue instituir as terapêuticas aqui, no caso da hepatite aguda, hepatite, e a gente dá corticoide, né? No caso de pacientes com hepatite aguda, o que a gente coloca no critério de Madre, e esse paciente tem indicação de usar corticoide, hoje a gente sabe que diminui a mortalidade em 28 dias. Então a gente começa com corticoide 40 miligramas por dia e mais o granuloquine e o N-acetilcisteína. Junto, os pacientes com flare de hepatite B, a gente institui a terapêutica adequada. E os pacientes com hepatite autoimune, a gente tenta dar corticoide em doses altas, tá? Os pacientes com lesão por droga, a gente tirar a droga e dar plasmaférese. Muitos centros usam, porque é bastante eficaz, principalmente aqui na intoxicação por paracetamol, que é a indicação clássica de usar a plasmaférese. Tá? Na doença de Wilson, a plasmaférese também está indicada. A gente recebeu uma criança de 7 anos com Wilson, foi um Wilson agudo. Ele tinha, eu acho que foi um exemplo clássico de um acute crônico, ele tinha bilirrubina acima de 5 e tinha uma RNI mas o RNI dele não era muito alto, era 2,5, e ele não tinha ainda no início uma encefalopatia hepática estabelecida, e a gente usou, no caso que a gente tem o MARS, né, que é a diálise hepática, e o menino saiu. Então hoje ele está praticamente sem nenhuma insuficiência hepática, enzimas normais. Foi um caso bastante interessante. E voltando aqui na hepatite aguda, naquela paciente que eu falei para vocês, essa paciente de 43 anos, ela já veio com uma bilirrubina bem alta, né? Ela veio com bilirrubina de 17 e tinha uma RNI de 4, tá? Mas ela não tinha, era uma paciente clinicamente muito bem. Ela não tinha nada de encefalopatia. Você conversava com ela de exame físico, chamava atenção apenas em icterícia. Ela lúcida, orientada, ela contava a história dela toda. E a gente pediu todos os marcadores, né, todas as possíveis. A história dela era só de uso de medicamento, que ela não conseguiu nem dizer o nome, era um medicamento da internet para emagrecer. Então a gente achou que era uma doença por droga, né, uma lesão hepática por droga, uma hepatotoxicidade, apesar que o tempo estava muito prolongado, né, porque ela usou em dezembro e janeiro e ainda a doença se arrastou. Então a gente achou até que era uma subaguda. Chegou a ser listada, mas assim, todo mundo da equipe teve bastante dúvida nessa paciente, porque a paciente não tinha encefalopatia. Então, qual é o critério de transplante para ela? Era um critério apenas de números, de exames, né? Porque ela tinha bilirrubina de 17 e ela tinha uma RNI de 4. Então, se a gente colocar ali no critério de insuficiência hepática, ela não tinha critério de fulminante, porque ela não tinha encefalopatia, né? Ela tinha um fator 5 de, acho que era 12. Então, o que a gente fez com essa paciente? A gente, com muito medo, né, a gente pediu uma biópsia transjugular. E na biópsia transjugular, no dia que a gente pediu a biópsia transjugular, os autoanticorpos saíram. E essa paciente tinha uma IgG alta, né, que é um dos critérios para hepatite autoimune. Ela tinha um FAN e um antimúsculo liso. Então, ela era um quadro clássico de uma hepatite autoimune. Nos exames de imagem dela, ela tinha uma tênue alteração da ecotextura hepática, mas ela não tinha circulação colateral. Então, era uma paciente, era uma aguda, era uma doente já ali, provavelmente ali no AF3, né? Mas sem circulação colateral desenvolvida. A gente deu corticoide, dividiu a equipe, né? Porque como ela tinha ali um MELD, se você calcular o MELD score dela, chegou a 34. Né? E na maioria dos artigos até aqui, nessa revisão, quando o paciente ele tem um MELD acima de 27, você já tem indicação de transplante, porque a chance dele sair sem transplante é muito pequena. Se o paciente tem MELD de 30, mais encefalopatia, ou bilirrubina de 22, mais RNI de 2,5, e tiver uma encefalopatia, a mortalidade chega em torno de 80%. Então, nessa paciente, ela estava aqui, mas ela não tinha encefalopatia.
A gente deu corticoide, 40 miligramas de prednisona para ela e esperamos 14 dias. A gente passou do período aí, né? E ela não tinha nenhuma disfunção orgânica. Então, ela estava ali na Golden Window, mas ela não respondeu. E em 14 dias, essa paciente fez a nasarca e ela chegou no pronto-socorro já flapeando. E aí ela foi transplantada e está super bem com ela agora. Mas, assim, é um quadro bem ilustrativo era uma doente que ela não tinha uma CLF, né? Ela tinha um evento agudo. Ela fez um evento agudo da insuficiência hepática e evoluiu para a CLF depois que ela fez encefalopatia, né? E aí teve que ser transplantada. Então, aqui só que eu parei para contar essa história, porque eu acho que é um caso interessante. O que eles preconizam, né? Da gente de colocar naquele score lá, e se for uma CLF com score menor que 10, você pode esperar instituir as terapêuticas de ponte, aí você pode dar plasmaféresis onde tiver, tratar a infecção e ver para onde vai o paciente e sempre ficar ali de olho, porque eles falam que você tem que avaliar esse paciente diariamente, né? É o que a gente faz na prática. Os pacientes têm que estar em unidade de terapia intensiva, porque são pacientes graves, e se ele não melhorar, é caso de transplante. Já os pacientes acima de 11 é indicação de transplante, ou MELD acima de 27, tá? E é aquilo que a gente já conversou, os primeiros 7 dias são cruciais para você saber a resposta daquele paciente. Nesse artigo de revisão, eles falam muito para você não perder o time do transplante, que isso é o mais difícil para a gente que lida com esses pacientes, da gente esperar, né, que a gente quer que o doente se recupere sem transplante, mas muitas vezes, se a gente esperar muito, esse doente infecta, entra em choque, disfunção de múltiplos órgãos e a mortalidade em torno dos pacientes que transplantam para a CLF chega a 50%. Então, a mortalidade é muito alta nos pacientes ACLF 3, né, que é a indicação clássica de transplante. Tá? Uma das coisas também que eu esqueci de dizer, o score, que eu nem sei falar ele direito, deixa eu mostrar aqui, voltar aqui para vocês. Então, esse site, o AARC, ele já foi validado em vários países, tá? Ele hoje em dia é o melhor critério. Ele foi comparado com o MELD, com o SOFA e com o CLIF, que o CLIF leva em conta outros parâmetros e é da Sociedade Europeia. Então, hoje em dia, esse é o melhor score para você predizer a gravidade na CLF, tá? É confuso, gente. Espero que eu tenha ajudado aí vocês. É Vamos um lá as pouco dúvidas. confuso mesmo, viu, Lilian? Eu Bem tenho uma confuso. dificuldade de realmente de distinguir a CLF só da descompensação, né? Tem hora que para mim parece tudo igual. E na realidade uma dúvida que eu tinha é que eu achava que o CLIF era o mais usado hoje. Acho que talvez eu esteja lendo mais artigo só europeu, porque Pois é. Agora porque esse artigo, vocês podem ler, o artigo tem várias páginas. Eles se juntaram, tá todo mundo junto aí, tá o SLD, tá o ISO e tá o Ásia Pacífico. o Ásia Pacífico. Então, eles se juntaram todos e foi validado. Esse é o que eles estão dizendo que nesse artigo eles falam que é o mais preditor aí, né? É o melhor para você predizer mortalidade. Tá. Eu acho que, assim, eu também tinha bastante dúvida, eu acho que a gente tem ainda na prática, mas me clareou esse artigo. Eu acho que vale a pena todo mundo ler com calma, você vê lá várias vezes. Eu acho que aí a CLF é disfunção orgânica. Teve disfunção orgânica, é a CLF, porque essa paciente mesmo da hepatite autoimune que eu falei, ela não tinha nenhuma disfunção orgânica. Ela não tinha encefalopatia, não tinha nada, mas ela tinha os exames compatíveis com insuficiência hepática aguda, que eles botam ali. Ela tinha uma franca insuficiência hepática aguda, mas ela não tinha disfunção orgânica. Então, é o episódio agudo. O paciente teve disfunção orgânica, porque às vezes ele está só inflamado ali, né? Mas assim, ele teve uma disfunção orgânica, isso eles já chamam de ACLF. Eu acho que para mim, a dúvida não é a descompensação aguda. Para mim, aí é você diferenciar o paciente que tem o ACLF
naquele paciente que ele não é cirrótico. Eles agora, nesse outro artigo que eu mostrei para vocês, eles diferenciam se o paciente tem o cirrótico descompensado instável. Né? Como é que você diferencia aquele cirrótico descompensado instável do ACLF? Para mim é ACLF, né? É uma descompensação aguda eu acho que isso é uma linha muito tênue e não sei se isso vai pegar, viu, Lilian? Porque na prática é muito... Não. Na prática, eu acho que não. Eu acho que na prática é saber, aí eu gostei dessa Golden Window aí, da gente conseguir, é bem interessante esse conceito, tanto é que eles se uniram, né? Eu acho que a Sociedade Europeia e a Americana gostaram também, e eles... Acho que é interessante, mas é muito difícil, né, de você pegar o doente nessa fase, né? Essa paciente a gente pegou lá na Golden Window, essa da hepatite autoimune, né? A gente deu você tem que chegar que ela não faça disfunção orgânica. Assim, ela não fez disfunção orgânica. Antes da moda, diga, não, só termina aí. Ela não chegou a fazer, né? Não, ela não fez disfunção. Ela começou a fazer encefalopatia. Aí a gente ativou, ela já estava na fila de transplante. Eu acho que o legal é isso. Você está na dúvida, essa doente ela tinha MELD muito alto. Então, assim, MELD acima de 27 você já lista. Sim. Você lista o doente, você tem dúvida, deixa inativo. E você vai vendo o que vai acontecer. No nosso grupo dividiu, foi assim 50-50, nem 50-50, né? Ficou eu, Bianca e Márcio e Patrícia querendo tratar, e o resto, todo mundo queria transplantar ela, né? Mas a paciente estava muito bem. Eu fiz, gente, será que não vai? E eu acho que o serviço que você tem plasmaféresis, o problema é que o custo é alto, né? A plasmaféresis pode tirar o doente. Essa paciente eu tenho dúvidas. Assim, ela como tinha necrose, que é um marcador aí de gravidade, de dizer pra gente que o paciente não vai regenerar, eu acho que talvez a plasmaféresis não resolvesse. Mas uma doente que não tenha necrose ainda, e eu acho que a plasmaféresis pode ser uma ponte, né? O pessoal do Kim tem usado. Agora é caro, né? E é aquela coisa, você vai listar e usar o recurso e ver se consegue salvar o doente, né? Assim, a nossa realidade não é essa, né? A imensa maioria chega já com disfunção. De múltiplos órgãos, Assim, a hora que chega para um centro de referência, já chega já em diálise ou quase, já com disfunção orgânica. Já chega com a CLF já escancarada. Sim, é isso. No fim é o que a gente vê mais, né? Assim, é bem pouco frequente a gente ter esse caso que está no pré-CLF, na Golden Window. Isso é verdade. E aí eu acho que a gente tem que ter um empenho em mais educar urgências e outros médicos que acabam vendo esse paciente no começo, né? Porque o cara vai num PS, fica lá com alguém que não está habituado a ver, interna, fica naquela galinhação, quando afunda, aí quer que eu vou mandar para um centro de referência, aí já é tarde demais, né? É verdade. E uma coisa interessante... Se ocorre a mesma coisa aí com vocês, mas aqui a imensa maioria chega gente já também, mas depois... A gente tem recebido, como teve o projeto da fulminante, então às vezes eles encaminham muito dizendo que é fulminante e não é fulminante. É crônica. Né? É uma acute chronic. Então a gente tem recebido e eu acho que nem o acute ainda, né? Agora que tem esse pré-acute que eu aprendi agora eu acho que a gente tem recebido esses doentes. A gente tem recebido o paciente com uso de droga, que a gente recebeu até uma menina, uma médica, inclusive, tentou suicídio. Nossa. Ela teve também o RNI dela, ela chegou acho que 3,5 e a bilirrubina dela quase 10, essa menina. Mas ela saiu, essa menina saiu. Então ela chegou no início, né? Então a gente tem recebido pacientes ainda que não tem nem encefalopatia, que a gente tem aceitado. E a gente chega, observa e vê como é que fica se desenvolveu encefalopatia ou alguma outra disfunção orgânica, ela é listada, entendeu? Lilian, acho que se vocês não aceitarem esses pacientes, às vezes ele vai ser muito maltratado num centro que não é de referência, né? Então, acho que acaba tendo que alargar um pouquinho o critério de vocês para pega um paciente que está grave.
a gente tem aceitado todas as agudas graves, todas as pacientes com insuficiência hepática, que aí do critério do ACLF, que é RNI, porque é baixo, né? O RNI Sim. 1,5, né? Um monte. O RNI E não 1,5, só aqueles que já têm Indicação de que transplante. já tem, indicação de transplante, já aceita antes, né? Porque aí a diferença está no Que, cuidado, né? que ainda não fechou o King's College, né? Mas tem o risco E, de evoluir para isso, né? e uma coisa interessante, assim, para quem já tem um pouquinho mais de tempo, que não se falava muito no acute on chronic, mas é o que a gente vê na prática, né? O paciente que tem disfunção orgânica tem um desfecho muito pior. muito pior, muito pior. Então, eu acho Agora, que a gente tem que ter essas definições. definições. Agora, eles falam também, que também foi interessante nisso, a disfunção orgânica só em encefalopatia, porque realmente tem alguns doentes que têm aquela insuficiência hepática, que estão naquela encefalopatia grau 4, entubadão lá, mas o rim está funcionando. Uhum. Esses doentes, eles consideram uma gravidade absurda, né? Desses doentes, né? Às vezes os doentes têm MEL de 27, MEL de 30 e não tem insuficiência renal. Insuficiência renal também. Então, foi uma das coisas que foram bacanas aí, que acho que a gente tem que descobrir na prática, né? É E a verdade. insuficiência renal também é um parâmetro de gravidade importante, que a gente tem que prestar atenção e tentar reverter antes de entrar em diálise. Muito bom, Lilian. Lilian, ótima aula. E, meninos, alguém tem alguma coisa para perguntar? Porque ficou só eu e o Rafael monopolizando aqui. Que é muito conceito, né? Muita... Os meninos estão Oi, assistindo. doutora. É a Natália, tudo bem? Eu sou a residente da Hepata do serviço. Primeiro, eu queria agradecer a aula, a oportunidade de estar tendo essa aula. A doutora Fernanda já vinha adiantando isso há algumas semanas. Ainda eu ainda fico um pouco confusa É normal. Realmente com a aplicabilidade. Eu lembro que teve um paciente que a gente pegou lá na Santa Casa que a gente ficou, será que é fulminante? Será que é a CLF, né? Enfim, ainda é um pouco difícil para eu conseguir colocar na prática, mas eu acho que com o tempo, estudando mais, a aula também conseguiu abrir bastante a mente, até porque já existem, né, fluxogramas bem instituídos, existem scores que a gente deve entregar, então acho que isso acaba definindo melhor o segmento desses pacientes, essa avaliação inicial deles. Acho que a história também, a história, conversando com os familiares, a gente consegue também tirar, saber se é uma CLF ou um fulminante. Né? A história é importantíssima mesmo, o né? critério de fulminante eu acho que é mais fácil do que, assim, obviamente que se for uma CLF em uma paciente que não é cirrótica e ela está muito grave, vai ter um distúrbio de coagulação muito grande, vai ter uma disfunção hepática com bilirrubina alta e fator 5 lá no pé e vai ter também edema cerebral. Então, mas na realidade aí as coisas vão se misturar. Né? E nesse caso aí, eu acho que o que importa é encaminhar para o centro de referência de transplante, porque o tratamento vai ser semelhante, né? O tratamento é igual. O conceito aí pode ficar na dúvida, mas a gravidade, porque nesse caso aí já é uma CLF3, né? Então, aquele paciente já tem indicação clássica de transplante e a gente já vai referenciar. O tratamento das disfunções orgânicas e o manejo é igual. Tanto é que eles usam também aqui o parâmetro de gravidade, você fazer amônia sérica. É um parâmetro de gravidade na fulminante também, né? Porque isso tá relacionado com edema cerebral. Mas eu acho que é mais, pelo que eu entendi, né? Porque também a gente tem muita dúvida, a gente que lida bastante com CLF, é confuso para a gente, imagino para vocês que não tenham tanta experiência, né? Mas, assim, na nossa experiência, a fulminante, ela é muito mais grave, né? Aquela paciente que ela já chega, ela já tem um distúrbio de coagulação muito alto, a paciente, na maioria das vezes, a encefalopatia é clássica, né? Ela tem um edema cerebral importante e eu acho que o diagnóstico fica um pouco mais claro. É verdade. Nossa, eu ia falar alguma coisa e fugiu da minha cabeça. Lembrei. Eu acho que para os meninos que não são especialistas, eu acho que o grande objetivo dessas aulas, tanto da fulminante quanto da CLF, é para eles poderem, pelo menos, identificar os pacientes que são de risco. Porque uma coisa que a gente tem visto é um paciente que está, por exemplo, 1 semana, 15 dias lá com o exame alterado
E aí o pessoal, e aí até que alguém lembra assim, putz, será que vale a pena? Mal é pato, né? E às vezes já até perdeu o timing, sabe? E aí, só voltando aqui para vocês verem, boa, Fernanda, aqui para vocês verem que o ACLF, como a gente diz, o critério é aqui, ó, né? Então, assim, na realidade, é basicamente o mesmo, né? Não precisa muito, né? O paciente está ictérico, já tem um RNU de 1,5, já tem que ficar, ó, esse doente pode ser um acute, né? Um doente mais grave, né? Olhar se o paciente também, né? Todo mundo pede lactato, né? Gaso arterial para todo mundo. Então, eu acho que é uma coisa importante. Deixa eu botar aqui o critério. E isso porque muita gente também, porque assim, falar, o RNI não está tão alto assim, e aí demora para chamar o especialista, né? E aí a paciente, quando chama, geralmente a paciente já está, porque é isso que a gente acabou de dizer, né? Quando o paciente chega para a gente, ele já está com a coisa instalada, né? Exato. Ó, teve uma paciente que pediram pra gente ver que estava em uma cidade do interior aqui, a 2 horas daqui. Ligaram assim, tá entubando uma menina, tinha 16 anos, não era isso, Rafa? 17 anos. 16 anos, está entubando a menina agora, com uma icterícia estourada, Bilirrubina de 20, de 30, um negócio assim. Assim, insuficiência renal, entubando. E com SIC por rebaixamento do nível de consciência. No fim, a gente não conseguiu transferir essa menina, porque ela já estava assim, muito instável. A gente tentou um monte de transferir, mas assim, no mesmo dia conseguiu vaga, fala daqui, fala dali, mas ela estava muito instável, não tinha como transferir. Estava assim, 40 ml de nora para botar numa ambulância. Estava morrendo, a disfunção orgânica. E ela já está assim, né? Já está uma semana, né? Não, aí foi isso, ver a Lilian, história, ela estava 10 dias 10 internada. Aí liga quando está entubando a paciente, entendeu? Já com droga vasoativa, ela morreu no dia seguinte. Então, eu acho que, para você, Natália, que falou, eu acho que esses scores, a aplicabilidade desses scores e desses termos aí, todos, SOFA, a CLIF, tudo isso, eu acho que ajuda um pouco para a gente, né, da gente ficar mais antenado, né? Então, assim, chegar um doente não está com tanta alteração, você botou no score, você já para dar o diagnóstico, né? Eu acho que isso ajuda, né? É como o MELD, antes da era MELD, né? Hoje a gente sabe, nossa, esse doente tem MELD 20, MELD 25, mas é um MELD 25, né? Então você fica mais de olho no paciente, né? Eu acho que todas essas normatizações, elas são interessantes, eu acho, para chamar sua atenção, né? Você fala assim, nossa, essa doente aqui tá grave, né? Essa doente aqui pode ser isso, né? Já ouvi falar, será que é a CLF? Será que não é? Então eu acho que a aplicabilidade tá nisso daí, entendeu? Mesmo da lesão renal aguda, você vê a creatinina que está 1,5, 1,1, 1,2. Já é sinal de alerta. A maioria alerta. olha isso e nem leva em conta. Não tá, né? Essa creatina tem 1,5, muitos já chegam com 2, né? Chega com um RNI de 2 também, então, assim, é para a gente chamar a atenção até a gente no dia a dia agora, né? Sim. Que é um fator de gravidade mesmo e ficar mais de olho, né? Já falar assim, nossa, listo doente, não listo, né? O que pode fazer? Tá na hora de identificar uma causa biópsia, mas na prática, é um assunto bem bacana, né? Não, na prática, o paciente está com creatina de 1,5, ainda vai lá, aumenta o diurético, né? Aumenta o diurético, Porque não está muito alta, né? Então, aí quando você vê, no outro dia está com 3. Meu Deus, o que aconteceu, né? Assim, o paciente já estava mostrando sinais de alerta e a gente não viu, ignorou e quis forçar um pouquinho mais, né? Sempre dá aquela forçadinha. Até essas classificações de lesão renal aguda do aqui mesmo, eu acho que são interessantes, eu acho que para chamar atenção, né? Você fala assim, o paciente aumentou tanto de creatinina, aumentou o RNI. Para acender uma luzinha e ficar acender alerta, uma luz, né? Eu acho para acender uma luz e que o doente não está indo bem, né? Para a gente não banalizar tanto, porque a gente lida com esses doentes o dia a dia, já são essas alterações, né? Mas eu acho que de tudo de novo que eu vi, que eu não tinha visto, porque esse guideline novo deles foi essa Golden Window. Eu gostei dessa Golden Window aí. Quem sabe a gente consegue tirar os doentes, né?
Quem sabe? da fase aguda, né? Um alento. Bom, Lilian, acho que alguém mais quer perguntar alguma coisa? Os meninos aqui, acho que silêncio. Bom, Lilian, então eu queria agradecer. A aula foi ótima. Então, tá bom. Não, a aula foi ótima, conceitos novos. Eu acho que a gente precisa usar mais esses critérios que ajudam a gente a estratificar e para começar a identificar, né? Assim, a gente só vai começar a identificar se a gente começar a usar. Eu acho que vale a pena. Eu agora vou colocar, porque dá para você baixar no aplicativo, como tem o Medical, que você bota o MELD, tem esse aplicativo. Eu vou já procurar e começar. Eu vou procurar também, porque eu acho que é uma coisa fácil e a gente botar isso na prática. Eu acho que é bacana. Beleza. Então, Lilian, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado, Lilian. Beijo, bom final de semana. Beijo para você também. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.